Quem chega mais acertada aí, mediante o que a gente viu nesse começo de ano? Estamos em abril. Quem chega melhor? Eu citei o Flamengo, que tem o jogo amanhã, e, na minha opinião, me parece a mais acertada até agora, mas eu quero ouvir você. Não é um exagero. Tem que acontecer um milagre do futebol para o Flamengo não terminar em primeiro lugar no grupo dele. Eu acho que amanhã, por exemplo, o Flamengo vai atropelar. Você vai ganhar com tranquilidade. Atropelar não é o Flamengo do Jorge Jesus. Vai atropelar. O Flamengo, a la Tite, vai atropelar amanhã porque é muita diferença. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, este vídeo tá bom demais. Separei este corte do programa Linha de Passe falando dos times brasileiros na Libertadores. E olha só, cara, o Flamengo estreia hoje às 7 da noite contra o Milionários. E o Vitor Birner, cara, mandou uma real. Flamengo vai atropelar, não vai ter nem graça, vai ser um passeio. E você, o que você acha? Você pensa isso? Cara, assista o vídeo até o final, tá muito bom. Um super debate, tem favorito na Libertadores? Quem chega melhor nessa Libertadores? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, tem o Fluminense, tem o Botafogo, tem o São Paulo, tem o Grêmio. Para você, quem chega melhor nessa Libertadores? Quem vai brigar pelo título? Comentem, fiquem super à vontade. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vou ficar quieto durante o vídeo, no final a gente comenta mais. Vamos lá? Simbora! Retiro espiritual, Vitor Birner, quase no bid. E Pedro Ivo Almeida na sua tradicional dobra. Não tem nada aí pra falar de mim. Falar da Libertadores. E Pedro Ivo Almeida. Pedro Ivo Almeida. E Pedro Ivo Almeida. E Pedro Ivo Almeida. Pronto, é isso. É isso. Mais do que tudo. Senhor Vitor Birner. Amanhã já teremos o Flamengo aqui com a gente na ESPN e também no Star Plus, hein? Duas equipes brasileiras que vão disputar a Libertadores e vamos colocar a Sul-Americana nesse pacote também. Muita gente, hein? Quem chega mais acertada aí, mediante o que a gente viu nesse começo de ano? Estamos em abril. Quem chega melhor? Eu citei o Flamengo, que tem o jogo amanhã, e, na minha opinião, me parece a mais acertada até agora, mas eu quero ouvir vocês. Começando por você, seu Vitor Birner. Primeiro, boa noite ao Tudo senhor, bem? Ao Jean, mais uma vez, bem-vindo de suas várias férias. Boa noite, Pedro Ivo Almeida. Né? Gratuito. Aos fãs do esporte. Na verdade, importa quem termina melhor a Libertadores, não quem começa. Mas quem começa, a largada é importante. Então, se você chegar acertado, você pode ter uma boa largada, pode fazer a melhor campanha, pode ter vantagem depois no mata-mata. E isso não é um exagero. Tem que acontecer um milagre do futebol para o Flamengo não terminar em primeiro lugar no grupo dele. Tá. 1, pela força do Flamengo. 2, pela fragilidade dos adversários. Eu acho que amanhã, por exemplo, o Flamengo vai atropelar. Você vai ganhar com tranquilidade. Atropelar não é o Flamengo do Jorge Jesus. Vai atropelar. O Flamengo, a la Tite, vai atropelar amanhã porque é muita diferença. Muita diferença. Você disse que só por um milagre não vai ser o primeiro do grupo. Isso. E também só por um milagre não será o primeiro do geral? Eu acho que isso vale também por... Oi? Só por um milagre não será também o primeiro do geral? Na fase de grupos? Ou... Aí depende de como vai encarar o brasileiro, os jogadores que vai perder. Tem muita chance. Eu acho que o Flamengo e o Fluminense são os times que você pode ter certeza, pelos adversários que vão enfrentar, que vão terminar em primeiro. Mas o Fluminense não está preparado como o Flamengo. O Grêmio não está preparado como o Flamengo. Né? O Botafogo ainda não tem um técnico. Tem um belo elenco, mas não tem um treinador. O Palmeiras ainda não fez um grande jogo na temporada. O Palmeiras não joga um futebol no melhor nível do Flamengo. Não quer dizer que num confronto direto o Palmeiras não possa vencer o Flamengo. Mas não chega nesse momento tão bem preparado quanto o Flamengo. Né? Para não esquecer ninguém. O São Paulo. Quase você esqueceu o tricolor. São Paulo. São Paulo o quê? Paulo ninguém sabe. Ninguém sabe. O futebol do Flamengo... Esses dois aqui... O futebol do Flamengo, parece... Um olha pro outro olha pro Parece que se divertem com a situação. Mas eu queria saber, porque ninguém sabe o quê? Qual é a grande interrogação do São Paulo? Várias. Quais? Primeiro... Já para entrar nisso? Acho que vou me arrepender de ter perguntado isso. Porque era uma abertura curta. O Dimas pediu para ser rápido, você tá esticando. Agora é multidisciplinar. Não, mas eu ia deixar para falar isso durante o programa, mas tudo bem. A discussão aqui, ela vai pro Flamengo, vem pro São Paulo, vai pro Palmeiras, volta pro Flamengo, vai pro Botafogo e assim vai. Bom, então, para ser bem rápido, o São Paulo parece que no São Paulo o Carpini é obrigado a escalar o Rames. Não sei se é por vontade própria, parece obrigado. Pintou o Rames. É bom ponto.
Eu desconfio que alguém ali falou alguma coisa com ele, isso deve ter envolvimento de jogadores. Porque só o técnico não adiantou. E o Rames está treinando como titular. Como é o São Paulo como Rames como titular? Não sei. Tá respondido a minha abertura. Então, Tá respondido a minha abertura. depende de uma peça. Tá bom, Não, daqui a pouco você vai falar ser mais. só uma questão, Você depois a gente vai falar explica mais. mais. Tem o Girá aqui, deixa eu rodar aqui. É isso mesmo? O Palmeiras não fez uma partida boa esse ano ainda? Não, boa não. Grande partida. Boa fez várias. O 5x0 pra mim é muito bom. Precisa ter feito uma grande partida para chegar na Libertadores agora sim? Não. Então, William, boa noite. Boa noite noite a todos. Eu acho o seguinte... Aí o Atlético, sabe que tá com Primeiro que a técnico novo, gente eu chega também. nesse momento da temporada, que é quando a temporada começa para valer no Brasil, depois de 2 meses e meio de futebol, a temporada começa e a gente tenta usar o que aconteceu até agora como parâmetro para definir as forças, seja para a Libertadores, seja para a Sul-Americana, seja para o Campeonato Brasileiro. Para mim, esse parâmetro é muito pequeno. A gente querer usar esses jogos de campeonatos estaduais, em que um estadual você tem, vamos dizer, adversários, né, uma quantidade razoável de adversários da Série A e da Série B do brasileiro, nos outros você não tem. Querer usar os clássicos que nem sempre são jogados da maneira ideal, seja por preparação tardia, seja porque alguém está pensando na Libertadores, né, nas fases prévias de Libertadores, querer usar esses jogos como parâmetro, eu não gosto muito. Eu acho que esses 2 meses e meio... Mas são bons para preparar, para ajustar algumas coisas. São ótimos para preparar, perfeito. É isso. Eu acho que são ótimos para preparar e eles têm que ser usados dessa maneira, né? E não é depreciar os estaduais. É dizer que, assim, principalmente as fases de grupos, elas servem para preparar. Depois, ok, um ou outro grande vai ficar de fora, isso sempre acontece, mas a partir dali você tem que levar a sério. Quartas de final, semifinal, final, dependendo do campeonato, você tem que levar a sério, você tem que tentar o título, concordo com isso. Só acho que não dá para, olhando para o que aconteceu nesses 2 últimos meses, 2 meses e meio, dizer, esse daqui tá pronto, hein? Esse chega voando na Libertadores, esse chega voando no Brasileiro. Eu acho que os elementos que a gente tem para isso são, em grande parte, elementos que vêm do ano passado, são elementos sobre a força dos elencos, sobre a competência e a capacidade dos treinadores. E aí eu admito que, olhando para o que o Flamengo fez, que é algo que tem muito a ver, embora contra adversários risíveis ali na maior parte do tempo, que o que o Flamengo fez no Campeonato Carioca vai muito ao encontro daquilo que a gente sabe que o Flamengo pode fazer com o seu treinador. Era meio previsível que seria assim. Era meio previsível que o Flamengo seria um time muito competitivo, muito forte, talvez menos brilhante, mas que teria uma defesa muito forte, e a gente está vendo, né, a melhor defesa da história do Campeonato Carioca e tudo mais. Acho que tudo isso conta, tem um valor. O peso desse valor, eu acho discutível. Acho que é a partir de agora, é a partir desta semana, com as estreias na Libertadores, depois, principalmente com o início do Campeonato Brasileiro, com confrontos pesados praticamente toda a rodada, que a gente vai começar a ver qualidades e defeitos das equipes. Diante disso, assim, para mim, os favoritos, os times mais fortes continuam sendo os mesmos. E não muda nada, assim, não muda nada quem foi campeão estadual, não foi. O Flamengo seria o mais forte do Rio de Janeiro com o Tite, com o elenco que tem, independentemente do título já garantido. O Palmeiras seria o mais forte de São Paulo, independentemente de vir a conquistar ou não o título contra o Santos. Não quer dizer que as coisas não possam mudar, que o São Paulo não possa superá-lo ao longo do ano. Mas, nesse momento, o Palmeiras é o mais forte de São Paulo, o Flamengo é o mais forte do Rio de Janeiro. Para mim, o Internacional é o mais forte de Porto Alegre. Sim. Do Sul. Lembrando que o Inter vai para a Sula, né? Não vai disputar a Libertadores. Libertadores está com o Grêmio, mas entendi. Apesar do resultado Eu acho, inclusive, do que estadual... o Inter está para a Sul-Americana como o Flamengo está para a Libertadores. Então, pode ser, mas eu não sei. Aí eu só acho que assim, eu não sei como o Inter vai tratar a Sul-Americana, sendo, se quiser e se tiver a capacidade de colocar o seu potencial em ação, brasileiro, ser um candidato ao título brasileiro. Mas o Inter é o time mais forte, com o melhor potencial, começa com o melhor potencial essa temporada, no Brasileiro principalmente, porque justamente não tem a Libertadores para dividir a atenção, e o Atlético é o mais forte em Minas, independentemente do que aconteça também na decisão. Então eu acho que poucas coisas mudam, poucas avaliações podem mudar baseadas nesses 2 meses e meio de temporada que a gente tem no começo do futebol brasileiro todos os anos. Tem alguém um bocadinho mais ajustado?
Para mim tem. O Flamengo. Eu entendo muito quando o Jean fala, e a gente precisa até entender para ser coerente, com tudo que a gente debate aqui de janeiro até agora, que não dá para tirar o estadual como a maior régua, a régua mais absoluta do que a gente vai ver daqui para frente. Basta ver que um ano atrás a gente não estava aqui debatendo o Inter, que para mim foi o time que talvez tenha tido primeiro, segundo, terceiro melhor desempenho no segundo semestre ali, que janela muda. A gente não imaginava que poderia ser o desencaixe de um Flamengo que cai para um Olímpia. A gente não imaginava um monte de coisa. Só que o que a gente tem é isso, e eu vejo o Flamengo por um outro motivo. Nem tanto pelo que ele fez no Campeonato Carioca, o que eu acho relevante. Agora, o Flamengo, para mim, é o time mais encaixado, porque há quantos anos a gente fala que é o melhor elenco e se fizesse o mínimo e não se complicasse, iria longe? Há muitos anos. E a má notícia para os adversários é que o Flamengo esse ano ele tirou aquele evento ali, né, que é quase uma data fixa no calendário, que é a crise de abril. A crise de abril ou de maio, que é a troca do Sampaoli, a troca do Vitor Pereira, a troca do Paulo Souza. O Flamengo tirou esse evento do calendário. E ele está chegando ao 5º mês, novembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. O Tite vai completar 5 meses, já não completou, não sei, me foge agora. Por aí. Ele está chegando ao 5º mês de um trabalho que se mostra minimamente sólido, ainda que a amostragem seja um estadual e uma reta final do brasileiro. Então esse Flamengo, que muitas vezes tropeçava nas próprias pernas, ele começou a tirar uns percalços ali que pareciam simples, mas que ele tinha dificuldade de tirar do caminho. Então, todas as interrogações, o Biner brincou com as interrogações de São Paulo. Eu vejo interrogações do Palmeiras naturalíssimas, interrogações do Galo, vejo interrogações até do próprio Inter na Sul-Americana. Eu vejo interrogação do atual campeão da Libertadores, porque ainda que tenha toda uma questão de calendário, acho que isso tem que ser pesado. Acho que vai ter uma situação um pouco mais tranquila do que estão tentando vender na fase de grupo, porque o grupo do Fluminense, ele assusta muito mais, a gente conversa sobre isso, pela tradição, pela história, pelas torcidas dos adversários, do que pelo futebol dos adversários. 3 times grandes dos seus países, mas não torcidas fanáticas e equipes fracas. 3 clubes grandes, mas não são 3 grandes times no momento. Então, o Flamengo ele começou a tirar umas coisas ali do caminho que, se o Flamengo não se complicar muito, eu tô com o Birner, é para ter a liderança. O Flamengo não pode negociar, conversar ou dar qualquer justificativa. Já começa a surgir informações, a turma que acompanha o dia a dia, que o time amanhã pode ter uma mudança ou outra. Isso não é justificativa. Eu espero amanhã um Flamengo que vença. Não sei se vai atropelar, como o Birner disse, mas entendo a opinião dele, muito pelo que esse Flamengo começou a ser, às vezes, de dosar. Faz um resultado, atropelar para mim é fazer um 3-0. Faz 2, pensa no fim de semana, pensa no Palestino da semana que vem, pensa no estreia do Brasileiro contra o Atlético Goianiense, mas acho que não teria sustos. Não precisar pensar no fim de semana, acho que já é muito bom. Um grande... Então, esse Flamengo que começa a tirar coisas que parecem pequenas do caminho, ele tem interrogações a menos que os outros, assim vamos colocar. Então, acho que a gente precisa olhar um pouquinho diferente. O Flamengo das últimas Libertadores, ele começava com uma outra agenda, vamos assim chamar. Ele não sabia se o treinador ia chegar no meio do ano, ele não sabia se o time ia jogar A ou B, ele não tinha uma ideia de time. Você pode não gostar ou falar que foi pouco testado, mas você sabe qual é a ideia do Tite para o time do Flamengo nesse momento. Você sabe que o Tite vai terminar a fase de grupos e vai chegar aquele momento ali de meio do ano, salvo uma grande tragédia de ordem não esportiva. Sim. Então, acho que isso coloca o Flamengo como algo minimamente mais encaixado no início de temporada, onde todo mundo tem desencaixe, é normal. Agora, o Flamengo, só para te passar, William, para não alongar, ele me lembra minimamente um Fluminense do início do ano passado. Você está dizendo que vai ser campeão da Libertadores? Não. Mas o Fluminense, antes de começar a Libertadores, eu não conseguiria te dizer que ele teria aquela goleada contra o River Plate. Mas eu conseguia te dizer que ele estava mostrando um bom futebol, tanto que a expectativa pelo jogo de volta da final, aquela virada do estadual, já era de algo como o Fluminense vai fazer mais. Aquele 2-0 não é um placar real, é um time em evolução, é um time que eu quero ver mais. O Flamengo me causa essa sensação de querer ver onde pode ir esse ano. Estou falando que vai ter a mesma trajetória do Fluminense. Sim. Mas ele me lembra um pouco o que eu quero ver mais e o que agrada nesse início de temporada. Eu acho que assim, isso tudo vale muito para o brasileiro, mais do que para a Libertadores. Porque assim, tudo bem, eu concordo com o Birner em relação à fase de grupos e a liderança do Flamengo, mais do que provável para a fase de grupos e tal, mas assim, querer fazer previsão para a Libertadores, por mais que o Flamengo tenha, acho que com boa margem, o melhor elenco do futebol sul-americano, um técnico absolutamente competente e, portanto, a capacidade de jogar um grande futebol a temporada toda, isso tudo, se confirmado, significa muito mais a certeza ou encaminhamento de um título brasileiro do que do título da Libertadores. Mas o brasileiro é mais difícil que a Libertadores. Por isso mesmo. Mas eu tô com por isso mesmo, porque se o brasileiro é mais difícil do que a Libertadores, vai ser muito mais difícil
para um Palmeiras que não tem nem de perto o elenco que o Flamengo tem, por mais que seu técnico seja competente e o seu time mais encaixado, buscar um título nos pontos corridos com o Flamengo rendendo tudo que pode. Um Internacional que está num outro estágio de preparação, por mais que tenha também um elenco capaz de render, cara, tá num outro momento, tá num outro ponto de estar. O próprio Atlético, acho que isso vale para todos. Quer dizer, então, quando você diz, o brasileiro é mais difícil, eu estou plenamente de acordo. Porque o brasileiro, você não ganha, e não me entendam mal, mas o brasileiro tem pouco do acaso, o brasileiro tem pouco do inesperado, da surpresa, de um erro aqui, um erro inesperado aqui, um erro inesperado ali, uma jogada brilhante a colar, um erro de arbitragem. O brasileiro não tem muita margem para isso. Embora alguns dirigentes até tentem, mas isso é um outro assunto. Falando do dono do Botafogo? O dono do Botafogo está... Olha, eu me pergunto... eu vou te falar, o dia que ele apresentar as provas... Com todas as evidências que ele tem, só um parênteses, eu me pergunto se ele, com as evidências de que dispõe no Brasil, se ele tivesse exatamente essas mesmas evidências na Premier League, eu me pergunto, ele agiria da mesma maneira? Ele falaria da mesma forma? Então, assim, aí eu acho que ele está um pouco tratando o futebol brasileiro de uma maneira como ela talvez não devesse ser tratado, ainda que seja um futebol com muitas mazelas. Mas só para fechar esse parênteses, então, assim, eu acho isso, que um time como o Flamengo, com o potencial que tem, com os jogadores que tem, com o treinador que tem, se render no seu máximo, não dá espaço, não dá brecha para que alguém conquiste o campeonato por pontos corridos, onde o Flamengo até tem deixado a desejar nos últimos anos. Sim. Esse é o meu ponto. Na Libertadores, por melhor que ele seja, às vezes não é o dia, às vezes não é entre Libertadores e Brasileiro, eu concordo que o Brasileiro é mais difícil, porém Libertadores é maior. E se em algum momento, um clube precisar priorizar um dos campeonatos, ou se ele tiver que minimizar a chance de ganhar um dos campeonatos, é no Brasileiro que ele tem que fazer isso. Não é na Libertadores, porque a Libertadores é o principal título do continente, a Libertadores dá respeito continental mais do que o Campeonato Brasileiro, né? Então, vou pegar e olhar, por exemplo, se o Boca for campeão argentino, não está jogando a Libertadores, mas o Boca é campeão da Libertadores, qual Boca gera mais respeito? Não importa nem qual é melhor ou qual é pior. Né? Então, a Libertadores é o maior título, por isso os grandes clubes têm que priorizar o que é maior. E eu acho o seguinte, o Flamengo... ele tende a crescer muito ainda. Você acha que ainda tem uma margem muito grande? Muito grande. Também acho. Muito grande. Eu vejo essa margem no Palmeiras também. Porque o Palmeiras tem diversos jogadores decisivos que não estão na melhor fase. Tem jogador que pode voltar, que é jogador decisivo, e tem um trabalho muito consistente. Mas tem jogador que pode ir, né? Que pode ir não, que vai, né? Tem jogador que vai. É o Ender. Que jogador que volta. Eu espero, porque o Abel falou sobre isso, também, que ele tenha tratado, e ele falou disso várias vezes, o estadual como laboratório. Então, eu não acho, por exemplo, o Palmeiras, se perder o título para o Santos, algo relevante. Se ganhar... Para o Palmeiras não... Se ganhar, legal. Se perder, tá tudo bem. Ok, segue o barco. Tudo bem. E eu espero um futebol mais competitivo do Palmeiras ao longo do ano. Eu até acho que, talvez, durante o estadual, tenha alguma dificuldade de mobilização dos jogadores, porque é difícil. Você imagina... Se o Guardiola citou ano passado, quando ele ganhou o Campeonato Inglês, que em algum momento ele achava que não ganharia, porque não conseguia mobilizar os jogadores não conseguiam se mobilizar como era necessário. Você imagina, para uma Premier League, num ambiente onde a cultura do futebol ela é muito mais profissional do que aqui, né? Você imagina isso para o cara ganhar um estadual pelo Palmeiras? Não, mas numa final, num clássico, aí eu acho que não existe. Você aumenta a mobilização, mas você não sai do nível esse discurso da mobilização para a fase de grupos. É mais do que compreensível, e a gente até comentou aqui quantas vezes o Palmeiras a gente olhava e falava, cara, esses caras estão correndo assim, por quê, né? Quer dizer, por mais que seja obrigação deles, é surpreendente ver esse tipo de mobilização. E indo esse discurso para a fase de grupos. Numa final de campeonato, num clássico, aí eu acho que... E eu estou falando isso...
absolvendo o time nesse caso, porque eu acho que não tem muito a ver com falta de mobilização. Não precisa ir tão longe. Só lembrar do Palmeiras e Água Santa, final do ano passado, Então, no primeiro jogo. Não, e acho diferente. Claro, é o Santos, óbvio, a Vila, óbvio. Teve o São Paulo também, mas era uma final. Né? O outro ano era o São Paulo não é, e também foi jogo. uma diferença do primeiro para o segundo jogo absurda. Absurda. Então, eu não acho que seja uma questão de mobilização nas finais. Eu acho que é uma questão de que o time não conseguiu jogar, como muitas vezes não consegue jogar. Esse é um ponto. O quanto vai conseguir jogar constantemente é outro. Acho que é um dos times mais organizados, certamente, com um técnico mais competente, continua sendo. Você falou, se perder tudo bem, mas se perde, depois já começa as cornetas, porque é assim que a banda toca aqui no futebol brasileiro para praticamente todo mundo. Porém, como potencial, eu não vejo essa margem tão grande de melhora do que a gente já viu desse Palmeiras com o Abel, olhando para o ano, e vejo no Flamengo, sim, uma margem de melhora muito grande, ainda que o Flamengo esteja fazendo um início de temporada só para explicar, espetacular. eu espero o Veiga jogando mais, o Rony melhorando, voltando, o Gustavo Gomes chega num nível melhor. Acho que o Palmeiras tem esse ano volantes melhores do que tinha no passado. Então eu acho que tem uma margem legal de crescimento. Sim, mas é que senão parece que a gente está falando, o Veiga não está jogando nada. Não é isso, né? O Veiga não jogou nada no final de semana. Mas também numa posição que... Né, não, mas não o Veiga teve um início de temporada satisfatório, por menor que fosse o teste, por menor que fosse o início de temporada, a gente estava contabilizando que o número de gols do Palmeiras era o número de gols do Veiga. Aí teve um início ali, então também não dá para dizer que esqueceu a bola no passado. Exato, então eu não acho que ninguém tenha esquecido a bola. Assim, os caras jogo bom, jogo ruim, você vai ter sempre. E acho que o Palmeiras continua sendo um dos principais candidatos para tentar... Mas esse Palmeiras que começa a Libertadores, ele está abaixo, acima ou está na mesma do Palmeiras que começou a outra Libertadores do ano passado? Que foi uma coisa parecida. Jogo fora de casa, no meio da decisão do Paulista, etc. Vai com o time que foi... Ali foi o time completamente reserva. Esse ano é mais difícil. Eu acho, esse ano é mais difícil. Eu acho que a questão o grupo é mais difícil também. O grupo é mais complicado. Mas um Palmeiras está no mesmo nível, porque é um Palmeiras sem Dudu. Aí a gente olha para frente e não tem jeito. Vai perder o Endrick. Não vem alguma mobilização do Palmeiras? Eu acho que vai contratar alguém. Tem que contratar? Então, eu acho que vai contratar alguém. Mas assim, a questão eu acho que a questão do Palmeiras, olhando para a capacidade do treinador, para os ajustes, para as variações táticas e tal, ela está muito mais, talvez, e não é nem falta de qualidade do elenco, porque o elenco é muito bom. Acho que a defesa do Palmeiras é muito forte, inclusive com reservas fortes, o meio-campo também. O ataque, aí na comparação dos atacantes que o Palmeiras dispõe, se você comparar com os principais candidatos do futebol brasileiro hoje, e esses candidatos são o Flamengo, de quem a gente está cansado de falar, e claro que tem a questão do Gabigol estar ou não à disposição, isso acho que conta, por mais que o Gabigol seja hoje um reserva do Flamengo, é um cara com potencial absurdo, uma capacidade enorme, já mostrou tudo o que fez. O Atlético, o Internacional, para citar o Fluminense, são todos jogadores com atacantes mais decisivos. Botafogo? Acho que tem um ataque bem forte também. Acho que hoje pode. Bem forte. Ele tem uma promessa de um ataque ainda mais forte. Savarino. Jefinho. Esse ataque ainda não aconteceu, né? Luiz Henrique. Júnior Santos também. Então ele ainda não aconteceu. Ele tem uma promessa de um ataque bem interessante. O Botafogo ele disputou e foi campeão de novo da Taça Rio e tal, que né, não é nenhuma felicidade, nenhuma alegria, significa que você ficou fora do Campeonato Carioca. Mas então, eu acho... Tá aí, galera, o vídeo vai longe, eu tive que parar aqui, cara, porque é 1 hora de programa e eles vão falar de todos os times, então não faz muito sentido a gente fazer um vídeo aqui de meia hora ouvindo eles falar de outros times, certo? Tivemos aqui, então, a principal parte do programa Linha de Passe desta segunda-feira, com Pedro Ivo, Vitor Birner, Gian Odd e William falando dos times brasileiros na Libertadores. Para você, quem é o principal time? Tem favorito? Quem vai ganhar a Libertadores? Quero saber a sua opinião. Comente aqui nos nossos comentários. Fique à vontade. Deixe também o seu palpite para o jogo de hoje entre Milionários e Flamengo. Para o Vitor Birner, o Flamengo vai atropelar, galera. Tipo assim, 3-0 fora o baile, né? Vai jogar, vai sobrar. Não vai dar chance nenhuma para o Milionários. Eu acho que o Flamengo vence também, cara. Como eu já tinha dado este palpite no vídeo anterior do ESPN FC, eu vou repetir aqui, 3-0 Flamengo. Eu acho também que o Flamengo vai ganhar por 3-0 ou talvez até mais, viu, galera? Porque o Flamengo tem um timaço, tem uma seleção. Já o Milionários, cara,
está em 9º lugar no campeonato local, né? Local não, no campeonato nacional, campeonato colombiano, em 9º lugar, cara. E o campeonato colombiano, a gente sabe que é fraco, né? Que tem vários times bem fracos. Então, o Flamengo tem tudo para ganhar na estreia da Libertadores da América. Muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Tamo juntos. Saudações rubro-negras e fui!